amores! Sou Ricaline e hoje revisaremos os tipos de sujeito. Como foi explicado no vídeo anterior, o sujeito pode ser classificado em vários tipos, e uma dessas classificações é o sujeito simples. Para que o sujeito seja simples, ele deve conter apenas um núcleo. Lembrando que o núcleo é a palavra mais importante do sujeito, é a palavra principal. Vejamos os seguintes exemplos. O menino viajou. Para que possamos descobrir quem é o sujeito desse exemplo, a gente só precisa realizar a seguinte pergunta: quem viajou? A resposta é muito simples: o menino. Observem que esse sujeito é formado por duas palavras, o artigo o e o substantivo menino. No entanto, só vai haver um núcleo, que no caso é a palavra menino. Por isso, esse tipo de sujeito é considerado sujeito simples. Agora observem o segundo exemplo. As flores são lindas. Para que possamos descobrir quem é o sujeito, a gente também só precisa realizar uma pergunta: quem são lindas? As flores. Nesse caso, o sujeito também é formado por duas palavras, o artigo as e o substantivo flores. E destas duas palavras, apenas flores é considerada núcleo do sujeito, por ser a palavra mais importante do sujeito. Sendo assim, se tem um núcleo, é sujeito simples, independentemente se ele for formado por palavras que estejam no singular, como no primeiro exemplo, ou por palavras que estejam no plural, como acontece no segundo exemplo. Um outro tipo de sujeito é o sujeito composto. Nele, encontramos mais de um núcleo. Vejamos o seguinte exemplo. João e Ana são amigos. Para que possamos descobrir quem é o sujeito, precisamos realizar a seguinte pergunta: quem são amigos? João e Ana. A resposta foi muito simples. Como vocês podem perceber, esse sujeito é formado por três palavras: o substantivo João, a conjunção e o substantivo Ana. Se observarmos direitinho, as palavras mais importantes são João, Ana. Ou seja, teremos dois núcleos. O primeiro núcleo é João e o segundo núcleo é Ana. Logo, por termos mais de um núcleo, esse sujeito é considerado composto. O sujeito oculto é mais um dos tipos de sujeito. Ele também é conhecido como sujeito elíptico ou sujeito desinencial. Ele ocorre quando o sujeito não aparece na oração, mas pode ser facilmente identificado. Observem o exemplo. Gosto de viajar todos os anos. Para que possamos descobrir quem é o sujeito, a gente precisa realizar a seguinte pergunta: quem gosta de viajar todos os anos? Subtende-se que a resposta seja eu. Eu gosto de viajar todos os anos. Assim, sabemos que quem gosta de viajar, ou seja, eu, é o sujeito. Entretanto, como esse sujeito não aparece na oração, ele está oculto, ele está escondido, ele é classificado como sujeito oculto. Ou seja, ele não aparece, mas a gente consegue saber quem é. Já o sujeito indeterminado é mais uma classificação do sujeito e ocorre quando não conseguimos identificar ou determinar quem realiza a ação descrita na oração.
Ele pode ocorrer de duas formas. A primeira, com o verbo na terceira pessoa do plural, como acontece nesse exemplo. Venderam muitas casas. Aqui, sabemos que muitas casas foram vendidas, mas não conseguimos saber quem vendeu essas casas. Não conseguimos identificar quem praticou essa ação. E a segunda forma, que é com o verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula se, como acontece nesse exemplo. Vende-se sorvete. Aqui a gente consegue saber que sorvete é vendido, mas não conseguimos identificar quem realiza essa ação, quem vende sorvete. Por isso, esse tipo de sujeito é considerado sujeito indeterminado. Por fim, temos o sujeito inexistente, também chamado de oração sem sujeito. Esse tipo de oração não apresenta sujeito e ocorre com verbos ou expressões que indicam fenômenos da natureza, com o verbo haver no sentido de existir, com o verbo haver quando indica tempo decorrido e com os verbos ser, fazer e ir quando indicam tempo ou estão relacionados aos fenômenos da natureza. Vejamos o seguinte exemplo. Ontem choveu muito. Aqui nós temos o verbo chover, que indica fenômeno da natureza. Por isso, ele é considerado um verbo impessoal e, por ser impessoal, ele não apresenta sujeito. Sendo assim, essa oração não tem sujeito e é denominada oração sem sujeito, porque o sujeito é inexistente. É isso, meus amores. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa pequena revisão. Um beijão e até a nossa próxima aula.